Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Isso aí, gente. Então, olha só, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos na Amazon Music, inclusive. Se você tiver Alexa, é só você pedir para Alexa tocar o podcast Leste Empreendedor, que ela vai tocar para você. O último episódio, tá bom? Gente, hoje eu pedi pro diretor segurar aqui, porque tem, ó, não só aqui na mesa, mas hoje o podcast vai ser bom. Pedi o diretor aqui a segurar a mesa, mandar prender, porque o negócio vai. Então, gente, a gente já tá preparado aqui, então a gente já se preparou, já teve um pré aqui quase, né? Então, depois ainda tem mais coisas ainda, fica tranquila. Fiquem bem tranquilas mesmo. Tá todo mundo tranquilo? Sim. Não, não? Ah, tá. A gente finge que sim. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Cada uma vai contar, primeiramente, a sua história, a sua trajetória. Fiquem tranquilas. Vai lá falando de como se desenvolveram, de onde são, como é que surgiu o desejo de trabalhar com o que vocês trabalham. Depois, quando terminar, assim, de cada uma de contar, a gente começa com as perguntas. Tá bom? A gente começa com algumas perguntas ali, um pouquinho mais de cada pessoa, ou dependendo numa pergunta no geral, que no final, quando cada uma acabar terminar. E é isso. Então vamos começar com a pessoa que está mais preparada, que eu sei, Ela? que é a Jaqueline. Quem disse isso? Eu era mais preparada. Mas vamos lá. Gastar um pouquinho aqui do meu tempo, primeiramente, para agradecer essa oportunidade, tá, Pedro? Estou super honrada de ter sido convidada para estar aqui. Como a gente conversou no WhatsApp, né? Então, assim, eu achei esse movimento que vocês fazem, assim, um movimento muito diferenciado mesmo aqui para a região. Eu não conheço nenhum outro movimento desse que vocês estão fazendo para trazer as mulheres empresárias, independentes de tamanho, se é a empresária que está iniciando, se é a empresária que já tem carreira consolidada. Então, eu achei realmente super relevante, assim, e muito importante. Então, de fato, eu fico muito honrada por poder fazer parte, por estar aqui hoje. Então, primeiramente, para te agradecer toda a equipe, né, do Leste. E é isso. E agora eu vou começar falando sobre mim. Pessoal, eu sou Jaqueline Garcia e eu sou contadora há 15 anos. E vou contar como que começou um pouco da minha carreira. Desde criança, assim, eu sempre... Quando eu ia em banco, né? É muito engraçado. Quando eu ia no banco, eu via aquelas mulheres de banco super bem vestidas. E aí, na minha cabeça de criança, eu achava que pensei assim, pô, quando eu crescer, quero trabalhar no banco para me arrumar assim. Foi daí que começou, olha bem, hein? Coisa de criança total. Mas aí, de fato, eu vi que começou a fazer sentido quando eu fiquei adolescente e tudo mais. Eu procurei saber o que tinha que estudar para trabalhar em banco. E aí eu vi que fazia total sentido com o que eu gostava de fazer de fato, né? Que eu sempre gostei muito de leitura, gostei muito de cálculo. Então, entrei na faculdade de Ciências Contábeis. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui mãe, né? Então, eu fui mãe muito nova. E nesse momento de maternidade muito nova, existia um preconceito, existe ainda, né? Mas há 15 anos atrás existia um preconceito muito maior do que existe hoje. Então, eu, no início da minha jornada de estudo e tudo mais, eu fui mãe, e aí todo mundo ali, não tive apoio. E todo mundo falava assim, agora que você foi mãe, sua carreira acabou, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir se formar, eu não tive suporte. Então, aquilo dali, na verdade, foi o que acabou me motivando. Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, as pessoas soltaram minha mão, não me ajudaram. É aí que elas ajudam a gente, porque quanto mais as pessoas, às vezes, é muito comum a gente ver a falta de apoio, principalmente num cenário quanto esse que eu passei. E foi assim, meu filho foi a minha motivação, ele é a minha motivação diária até hoje. Então, eu fui mãe nova, não desisti da faculdade, continuei estudando. Meu filho ficou na creche, depois em alguns momentos minha mãe me ajudou a cuidar dele. Meu filho nasceu com todas as alergias possíveis, alergia até ao sol, gente. Acredite, tinha todas as alergias, alergia a leite, alergia a isso, alergia aquilo. Então, era uma criança que demandava, assim, dependia muito, né, de cuidados, mas eu consegui continuar meus estudos. E aí, nisso dessas alergias do Rian,
Ele com 4 meses que a gente descobriu a principal alergia, que era alimentar. E ele tinha que tomar um leite que era uma fórmula, né? Que era bem cara, né? E aí eu falei assim, poxa... quando ele tinha 4 meses, falei, agora eu vou ter que procurar um trabalho. E aí eu saí do pediatra do meu filho, que era ali em São Gonçalo. No mesmo corredor do prédio tinha um escritório de contabilidade. Eu com criança no colo, falei, vou lá pedir um emprego. Bati na porta do escritório com meu filho mesmo. Falei, eu já trabalhei com contabilidade, já estava estudando, né? Já tinha tido um pouquinho de noção. Falei, vou me candidatar à vaga. Aí eu fui com toda a confiança, né? Que eu não tinha. Mas eu precisava do trabalho. E aí eu consegui, o escritório me deu a oportunidade. E assim eu comecei a me virar lá para poder aprender e eu ainda estava estudando. E aí foi muito difícil nesse primeiro momento. Aí fiquei lá um tempo, depois saí desse escritório, fui para outro escritório que hoje é o escritório que eu sou sócia, inclusive. Mas minha jornada nesse escritório que eu tô hoje como sócia começou, de fato, assim, há 14 anos atrás. Meu filho era bem pequeno. E aí tive a oportunidade lá. Depois eu saí desse escritório também, fui conhecer outros escritórios e tudo mais. Teve um escritório que eu trabalhei que era muito difícil, sabe? Eu passei por muita dificuldade, tinha coisas que eu não sabia fazer, eu não tinha suporte, enfim. Só que na minha vida, tudo aquilo que eu não tinha ninguém para me motivar era a minha própria motivação. Então, assim, às vezes eu estava no escritório e precisava fazer alguma coisa que eu não sabia. Não tinha um suporte para me dar, eu simplesmente corri atrás de um curso e assim eu fui me virando. Então, aí terminei a faculdade, aí fui fazer pós-graduação em Direito Tributário, que é a área que eu atuo. Fui correndo atrás. E aí chegou um determinado momento que eu vi que trabalhar para o outro já não estava mais fazendo tanto sentido. Eu via, todo mundo chegava para mim e falava, já que você tem uma experiência, por que você não monta seu próprio escritório? Vinham pessoas querendo abrir sociedade e tal, mas eu nunca me achei pronta nem confiante. Eu sempre achava que eu não ia conseguir, que eu não ia ser capaz, que aquilo não era para mim. Porque é diferente de muita gente, assim, as pessoas às vezes herdam um escritório, ou sempre tem uma ajuda, é bem difícil, pessoas que começam assim, do zero, ou por conta própria, sem suporte, sem apoio. Então, eu comecei a montar essa estratégia na minha cabeça, né, de um dia ter o meu próprio negócio, ou de entrar em alguma sociedade mais consolidada, mas eu não tinha condições financeiras. Eu falava assim, como é que eu vou entrar na sociedade se eu não tenho dinheiro para isso? O que eu vou fazer? Então, era muito engraçado que, para mim, era uma coisa inalcançável, né? E aí, eu até trouxe essa história um pouquinho do início, de como que foi por eu ter sido mãe nova, o que me motivou, porque até inclusive essa semana na oratória a gente estava conversando sobre isso, assim, como que é importante a gente sonhar, né? Porque às vezes a gente tem um sonho e acha que ele é inalcançável, mas na verdade, às vezes ele está mais perto do que a gente imagina e a gente não tem essa noção. E aí eu comecei a construir na minha cabeça esse cenário de como que eu poderia ter a minha própria empresa. E aí fui vendo uma coisa ou outra, e aí falei assim, bom, agora eu vou me especializar diretamente no direito tributário, que é o que eu tenho de melhor em mim, que eu enxergava que era o que eu atuava melhor naquele momento, na área de contabilidade. Falei, vou me especializar em alguma coisa que o escritório que hoje que eu prestava serviço na época, né? Que hoje eu presto serviço, não tem. Então, eu vou oferecer esse serviço para eles, né? Pensei assim. E assim, eu comecei a estudar, fiz 4 pós-graduação disso, daquilo, tudo voltado para a área do direito tributário internacional, depois direito financeiro. E aí comecei a me especializar muito, e aí o próprio escritório começou a ver que eu estava crescendo muito, que eu não ia ficar na condição de prestadora de serviço que eu estava ali. Então, a Vitória, que hoje é minha sócia, a gente começou a conversar. Eu falei, olha, eu quero muito abrir uma empresa de assessoria tributária, que é uma coisa que hoje o escritório, na época, não tinha. Eu falei, o escritório não tem, então o que você acha de a gente fazer uma empresa? E assim nasceu a minha empresa hoje, que é a Alfa Tributário, o nome dela. E essa empresa é sócia do outro escritório. Então, eu acabei entrando de sociedade no escritório que eu trabalho também. E, assim, eu acho que, como eu falei, os sonhos são importantes porque eu tô só bem no iniciozinho ainda da minha caminhada. Isso me proporciona, os estudos principalmente, foi o que eu corri atrás, assim, me proporciona tudo que eu venho conquistando. Então, eu super valorizo e sempre incentivo as pessoas que estudam, assim.
eu não tive tantas pessoas na minha jornada ali para me incentivar, ou para me apoiar, ou para me ajudar. Mas, independente disso, eu nunca me acomodei, nunca desisti. Eu sempre corri atrás disso. Aí minha carreira foi, graças a Deus, foi se consolidando. Então, hoje, na minha área, já tem bastante pessoas que já conhecem meu trabalho, as pessoas já me indicam, as pessoas já me procuram, já acabei sendo uma referência na área. Então, aí eu comecei a dar mentoria. Aí hoje eu já dou aula também em algumas instituições, né, que envolve a parte do direito tributário, que foi o que eu me especializei. Então, assim, minha carreira, ela tá bem no início ainda, eu considero, independente de tempo de mercado que eu tenho, eu acho que a gente sempre tem que estar disposto a querer aprender mais. Então, eu acredito que é uma virtude quando a gente tem essa humildade de reconhecer que a gente já alcançou algumas coisas, mas que a gente tem muito mais a alcançar ainda. Eu tenho essa humildade também de reconhecer o lugar que a gente está. A vida é feita de fases, né? Então, às vezes, eu tinha uma ansiedade que eu via as pessoas conquistar aquilo e eu achava que era inalcançável, até que eu entendi que chegou a minha fase. Aí eu já tenho outras fases que eu ainda vou conquistar. Então, às vezes, dentro da gente, é normal, né? Existe um movimento na sociedade de comparação. A rede social também causa muito isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que viver o nosso momento. Porque, às vezes, de fato, assim, eu falo por experiência minha. Minha ansiedade, muitas das vezes, ela me privou de viver os momentos que eu estava passando ali, porque eu queria alcançar aquilo que a minha outra colega estava, não como uma inveja, não é isso. Mas, assim, é a gente entender mesmo que, às vezes, a pessoa conquistou aquilo porque é o momento dela. E vai chegar o nosso momento. Então, a vida é feita de degraus mesmo. Eu acho que eu estou ainda num degrau. E tenho muito mais a conquistar. Eu, assim, considero que essa humildade é o que vai me fazer também conquistar as coisas, chegar em alguns lugares que eu sonho ainda em conseguir, assim como eu sonhava lá atrás, em conquistar algumas coisas que eu achava inalcançáveis e conseguir. Então, eu acredito que a gente tem que lutar mesmo, estudar, correr atrás e não desistir, independente do apoio, do que falam, do que não falam, é o que a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. Acreditar em Deus, eu acredito em Deus, então também sempre considero um passo assim super importante também a gente pedir a direção, né, de Deus. E é isso, gente. Essa é um pouquinho da minha jornada. Muito bom. Agora, pode ir. Sou eu? Bom, eu sou a Bárbara, todo mundo me conhece como Babi, né? Babi Pires. E eu me identifiquei muito com a história da Jaque, porque eu também fui mãe nova, né? Mãe solo, engravidei na faculdade. Tive que trancar os meus estudos na época para ir para um curso de formação mais rápido, porque aí eu precisava trabalhar para sustentar o meu filho. Isso foi há 28 anos atrás, né? Meu filho hoje está com 27. Então, aquele preconceito que você ouviu há 15 anos, eu ouvi também há 28, né? Não é fácil, tipo, a sua vida acabou, você não tem mais direito a sonhar, agora, né? Acabou carreira, acabou tudo. Essa é a história que eu ouvia. E eu me recusava a acreditar que tinha acabado, porque os meus sonhos estavam muito latentes ainda, né? Mas eu precisei dar uns passos para trás antes de seguir na minha jornada. Então, eu tive que trancar a minha faculdade, porque eu ainda estava no início dela, tinha 4 anos pela frente, até estagiar e tudo mais, eu precisava trabalhar. Troquei minha faculdade por um curso técnico, né, de gestão de turismo e hotelaria. Fui para essa área, porque na época era um boom no Rio, então você conseguia emprego fácil. Assim que eu me inscrevi no curso, eu já estava no Copacabana Palace trabalhando. Então, assim, foi a forma que eu achei para poder sustentar meu filho, mas nunca abandonei meu sonho, né? E aí o meu filho um pouco maior, eu já com uma vida mais estruturada, aí eu entrei na faculdade de Relações Internacionais, que era o que eu queria, né? E ali eu galguei a minha carreira e não parei de estudar mais, como você falou, a gente tem que estar sempre se especializando. Então, quando eu entrei lá, eu comecei a trabalhar na ONU, né? Então, nessa parte de treinamento de militares para missões de paz da ONU, sobre a questão de gênero em missões de paz. Dali, depois, eu fui, né, como com filho pequeno, e depois eu casei e tive, na minha segunda filha, já não tinha mais como estar acompanhando esses trabalhos da ONU, e eu fui, então, para a empresa privada. Fui trabalhar na EGPROM, depois eu fui para a Dinaco, que era empresas voltadas para
para a indústria química, indústria naval, e trabalhando muito com essa parte de inteligência competitiva, onde eu me especializei nessa época ali. Não tinha, dentro da empresa que eu fui trabalhar, não tinha essa área, e eu sempre fui muito de querer aprender e querer... Então, eu trazia inovações dessa área para a empresa, que eu estava lá dentro da parte de comércio exterior, e eles abriram, então, um setor de inteligência competitiva, e eu fui nessa parte de inteligência competitiva, né, e análise de mercado. Dali, eu fui me apaixonando, depois eu fui chamada para gerenciar a parte de relações internacionais da Rio 2016, das Olimpíadas, né? Então, eu tinha um contato ali, junto com o Itamaraty, com o pessoal, os chefes de estados que vinham, os ministros e tudo mais, até então, né, tudo a ver com relações internacionais. Só que ali, quando eu comecei a ver a Paralimpíada, que eu fui vendo, né, a dificuldade das pessoas, a superação, aquilo foi... Eu me apaixonei e acabei indo para esse lado do terceiro setor, que a gente chama de ONGs e tudo mais. E aí eu me especializei, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão ai, meu Deus, gestão de políticas públicas e projetos sociais. E comecei a trabalhar com co-investimentos para o terceiro setor, que nada mais é do que você conseguir empresas, parceiros nacionais e internacionais que banquem esses projetos sociais, projetos ambientais, e dali eu fui decolando nessa área. Só que trabalhei muito com ESG, que é essa parte de governança, sustentabilidade, né? E eu comecei a ganhar um pouco mais, e eu vi assim que quanto mais eu ganhava, a vida não melhorava, entendeu? Porque parecia que as dívidas aumentavam, né? A gente acabava eu gastando mais do que, né? Então não crescia, e eu resolvi contratar um planejamento financeiro estratégico para eu poder administrar. Eu queria investir meu dinheiro, e eu me apaixonei, porque ali eu vi uma coisa assim, falei, gente, minha vida começou, né, a andar. Eu parei de correr atrás dos boletos e eu comecei a poder poupar, a poder, né, investir numa educação melhor para minha filha, para o meu filho. E aquilo ali abriu minha mente. Eu falei, me apaixonei tanto que eu resolvi fazer uma especialização em finanças comportamentais. E dali eu já trabalhando muito tempo, ainda trabalho com investimento do terceiro setor, mas eu resolvi me especializar nisso e abrir uma empresa para trabalhar com planejamento financeiro estratégico para as pessoas, para a pessoa física, né? Que eu sempre trabalhei muito com empresa, com ONG. E aí veio um convite para eu me associar ao Grupo Capital, que eu estou hoje associada a ele. Tem a minha empresa Sustentária, que é a parte de co-investimentos para o terceiro setor, mais com a parte de planejamento financeiro. Eu estou com o Grupo Capital, e muito feliz, porque eu trabalho de forma independente. Então, assim, uma coisa que me incomodava muito quando eu fui começar a investir era de não saber o que eu estava fazendo com o meu dinheiro, ficar ouvindo, né, às vezes, alguém que estava numa corretora que tinha que bater meta e me empurrava uma carteira que eu não via crescer meu dinheiro, não tinha a ver comigo, e era um planejamento de longo prazo, eu precisava daquele dinheiro a curto prazo, não tinha feito a minha reserva de emergência. E aí, dentro do planejamento estratégico, que a gente olha a vida da pessoa 360, então a gente vai ver todos os seus sonhos, né, de curto prazo, de longo prazo, e aí a gente vai ver, você tem reserva de emergência, se acontecer emergência, como é que tá? Você é autônomo, você não é, né? E aí você vai organizando sonhos, né? Porque sonhos mudam o tempo todo na vida da gente. Você falou, né? Eu tenho um sonho agora, daqui a pouco eu tenho outro, e graças a Deus. Eu acho que é isso que nos mantém vivos, a gente não parar de sonhar. Então, a gente tem que se organizar para esses sonhos, né? E a gente também não tem que parar de viver, porque eu tenho que juntar, então não posso viver. Não, vamos tentar botar tudo na planilha, o que você gosta de fazer, o que você pode abrir mão nesse momento para estar investindo mais, né? Porque quando a gente faz um estudo, e isso é uma coisa assim que as pessoas têm muita dificuldade, né? É a parte da planilha, de você botar o que gasta, as pessoas não querem ver, entendeu? O que ela gasta no cartão. Aí você vai ver, a pessoa tem não sei quantas assinaturas de TV que nem vê. Entendeu? Aí você vai começar a juntar aqui e ali, quando você vê, você já faz uma economia da pessoa assim, e ela fala assim, mas eu nem sabia que eu ia ter dinheiro sobrando para investir, né? E aí a pessoa já começa a fazer os primeiros investimentos, você já começa a ter aquele retorno, já começa a planejar, a conseguir a comprar um apartamento, ou a trocar o carro, ou comprar o primeiro carro, ou realizar os sonhos, né, de viagens que não fez. Eu tenho
muitos clientes médicos, né, que vivem de plantões ali também, que não param um minuto, falam assim, ai, como é que eu vou manter essa minha vida se eu parar de fazer plantão, porque estou num patamar de vida muito alto, né, e aí fica escravo do trabalho, aí às vezes a família vai para Disney, a esposa com os filhos, ele não vai, porque ele tá fazendo plantão para pagar a viagem. Eu falei, calma, você tem que viver também, né, a gente não pode ficar prisioneiro do dinheiro. Dinheiro é importante, super, né, para realizar os nossos sonhos, mas se a gente começa a ficar muito escravo do dinheiro, a vida passa e a gente não vê. E lá na frente, já tem até uma pesquisa que fala, né, que quando as pessoas estão na beira ali da morte, quando no hospital, tal, que fala assim, o que você mais se arrepende? Ninguém fala que não comprou, é por causa do carro que deixou de comprar, ou da viagem, mas dos momentos que deixou de viver ao lado dos amigos, da família. Então, o meu trabalho consiste muito nisso, né, das pessoas terem qualidade de vida, realizarem seus sonhos, se organizarem, né, e de investirem depois nelas mesmas, porque às vezes as pessoas estão começando ali, eu quero crescer mais, então vamos ver aqui, vamos juntar aqui para fazer um curso, uma especialização, uma coisa, porque a gente tem que estar sempre crescendo também. A gente faz parte do ser humano evoluir, né? A gente não pode ficar estagnado. Então, é legal a gente estar se investindo na gente mesmo, mas também no autocuidado, naqueles momentos assim de lazer, nos momentos às vezes de nada, né? Você poder ter aquele não compromisso com nada, você tirar um dia e falar assim, hoje não tem compromisso com nada, assim, nem com a louça na pia eu quero, entendeu? Eu quero poder ter o meu momento. Isso é muito importante, porque hoje a gente está numa auge de burnout, né? A gente tem que parar de romantizar, né, essa questão de você ter que sofrer, trabalhar 12 horas por dia para ter sucesso, que você tem que tomar na cabeça. Não, eu conheço muitas pessoas que às vezes vêm para mim, Bárbara, eu quero sair de CLT, eu quero empreender, estou cansada de trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim, né? Então, vão se organizar para isso, né? Então, tudo depende muito de planejamento. E hoje eu estou podendo ajudar as pessoas como eu fui ajudada. Então, isso para mim está sendo um prazer enorme. Ai, muito bom. Bora. Boa noite, um prazer estar aqui. Obrigada, Pedro, pelo convite. O Leste tem sido realmente um diferencial, né, como a já compartilhou aqui, para nós, mulheres empreendedoras, mães, né, sonhadoras. Então, assim, é muito legal estar aqui. Meu nome é Fabiana Costa, eu venho da jornada da estética, mas nem sempre foi assim. No início, eu comecei a fomentar isso porque eu venho de uma família, né, de empreendedores, mas de certa forma informal. Meu pai sapateiro, minha mãe manicure, e aí vendedora de Avon, né, essas coisas assim, para poder formar uma renda extra. E começou a acontecer uma inquietude em mim muito grande, porque eu era do CLT, eu era operadora de telemarketing, fui operadora durante muitos anos, e encontrei, né, como operadora, uma oportunidade, por um tempo de meio período, de conseguir ter uma profissão. E aí entrei no ramo da estética, comecei a fazer um curso técnico aqui em Niterói, onde eu conseguia conciliar o trabalho como operadora e como esteticista. Aí, nesse processo todo, passaram alguns anos, eu resolvi abrir minha primeira sala de atendimento, subloquei em Caraí, fiquei alguns anos ali. E sempre vendo uma necessidade, porque, né, eu era de um curso técnico e eu entendi que eu precisava realmente fazer uma formação acadêmica. Só que, né, como a Jaque aqui comentou também, é difícil, porque não tinha recursos, e naquela época, por volta de 2001, não se tinha assim, muitas oportunidades, principalmente faculdade de estética mesmo, a gente não tinha acesso. Né? Era curso técnico, você começava a trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar, montei, né, um espaço em Caraí, fiquei um tempo lá, mas naquela época não tinha o advento da internet, não tinha essa oportunidade que a gente tem hoje com redes sociais, né? O Leste, por exemplo, que nos proporciona conexões com outras pessoas, esse network, a gente não tinha isso. E aí eu acabei voltando para São Gonçalo. Aí, né, com as amigas e tal, vem para cá, porque aqui você tem, né, mais oportunidades, você tem conexões. Aí eu fui para São Gonçalo, montei lá, né, dentro da igreja que eu fazia parte na época, dentro de um consultório, na verdade, um centro médico. Aí comecei a trabalhar lá e fiquei 5 anos nesse centro médico. Depois desse período, aí realmente entendi que eu precisava avançar.
precisava sair, assim, meio que do amadorismo, né? Porque quando a gente é empreendedora, a gente tem muito isso, né? A gente começa de forma informal, sem entender muito o que está fazendo, a gente vai mais, assim, por amor à profissão, e a gente começa a entender que a gente realmente precisa formalizar, precisa abrir uma empresa, precisa entender de gestão, precisa entender de finanças. E eu adorei a sua fala quando você falou sobre a questão do comportamento financeiro, que acredito assim que todas nós aqui precisamos disso, né? E aí consegui realmente ir para a faculdade. Fui para a faculdade, me formei, né, como esteticista na época, fiz a graduação. Depois também me identifiquei com a sua fala, porque quando resolvi fazer biomedicina, eu estava grávida e foi assim um dos maiores desafios da minha vida. Eu lembro que naquele momento meu marido, como assim você vai para uma segunda graduação grávida? Eu falei, não, eu vou sim, porque é um sonho e eu vou manter isso, porque eu não quero, né, jogar assim essa responsabilidade de não conseguir realizar esse sonho por causa da criança. E aí, graças a Deus, eu consegui, me formei como biomédica. Aí eu já estou na 5ª pós-graduação, porque a gente não pode parar, né, de evoluir. Tive oportunidade também de ser coordenadora do curso que eu estudei na Universo, fui coordenadora na graduação lá de estética. Então, assim, para mim, a minha jornada, ela é assim de muito orgulho, sabe? Porque eu venho de uma família onde não se tinha esse incentivo, né? Nem à leitura, nem aos estudos. O meu pai, por exemplo, era semi-analfabeto. Então, assim, esse romper para mim, sabe, foi assim algo muito desbravador. E ao longo dessa jornada também, eu recebi um convite para ser coautora de 2 livros da minha área, onde acho que são 100 esteticistas, para contar um pouquinho dessa história. E aí eu fiz um breve relato, porque eu não tinha como contar tudo. Foi falando sobre uma história que eu escrevi, que era esteticista só mala. Porque houve um tempo da minha vida que eu tinha que conciliar a salinha de atendimento que eu tinha, o CLT como operador de telemarketing, e ainda ficava puxando mala com aparelho para atender a domicílio. Então, assim, é muito legal a gente revisitar a nossa história, porque isso nos leva para um outro patamar, né? Até mesmo de automotivação, porque quando a gente vê assim, poxa, eu consegui realmente chegar num lugar que se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse acreditado em mim mesma, eu não teria chegado. Então, assim, hoje eu estou como professora na Anhanguera, na graduação de estética também. E quando eu vejo, assim, né, aquelas alunas ali muito novinhas, eu até sinto que eu estou ali como uma missão, sabe? De poder compartilhar com elas que quando você acredita, mesmo assim, quando a circunstância diz que você não é capaz, mas você olha para você e você diz que você pode, então eu vejo que a minha missão ali dentro é essa. Né? Embora, né, a gente saiba, né, quem aqui é da área de educação também sabe que a educação não é muito bem remunerada, mas eu entendo que o que eu tenho para doar para elas é muito mais, né, do que simplesmente só um ensinamento técnico-científico, mas também como chegar do outro lado. E eu faço questão de pegar na mão assim de cada uma ali, sabe, tá compartilhando um pouquinho a história e contar para elas, olha, é possível, porque inclusive tem umas também que moram em comunidade, e aí eu sempre falo um pouquinho da minha história e falo, olha, é possível, porque se foi assim comigo, também pode ser com você. Então, tá aqui hoje, assim, contar um pedacinho, porque, né, muita coisa, não dá para contar tudo, mas realmente muito gratificante, porque a gente olhar e ver, hoje, eu comecei na estética, eu tinha 23, né, hoje eu tô com 48. E aí eu penso, nossa, foi uma jornada e tanta, mas ainda tem muita coisa para percorrer. E agora eu estou me voltando para a área de saúde da mulher, que é uma coisa que eu tenho visto assim, que é uma necessidade muito grande, porque eu recebo muitas mulheres com muitas dores, e as dores são muito semelhantes. E tudo está envolto, né, as nossas fases da vida, né? Então, assim, eu estou especializando nessa área para poder doar mais, né, de conhecimento, de amor, de acolhimento. E é isso. Muito bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite.
Eu tinha já gostado bastante de participar lá no Cheirinho Bom, de contar um pouquinho da minha história, aqui poder aprofundar um pouco mais. E queria falar que, ouvindo vocês, eu fiquei imaginando. Se às vezes eu não dou conta e eu não tenho filho, imagina vocês três. É para, assim, aplaudir, porque não é fácil conciliar. Eu concilio a minha vida pessoal com a profissional. Eu tenho 2 empregos, 3, quem sabe. Eu me chamo Perla Batista e eu sou perita em documentos e também sou professora da educação pública aqui do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. E é difícil conciliar tudo às vezes. Aquele momento de tirar para poder viver, como estava falando, é muito importante. Às vezes a gente tá sempre querendo mais, e aí a gente trabalha mais para ganhar mais, e aí isso me fez pensar muito. Então, ouvindo cada uma aqui, me fez refletir e me fez revisitar muitas coisas da minha própria história, que é um pouco confusa, porque desde pequena eu nunca soube o que fazer. Então, eu nunca tive aquela pretensão que muita gente cresce. Eu quero ser médico, eu quero trabalhar por conta própria. Na verdade, eu não sabia o que eu queria. Não sabia, eu cresci perdida nesse sentido, perdida e muito incomodada. Incomodada mesmo, porque eu queria descobrir qual era a minha vocação. E aí, me perceber que eu não tinha uma vocação, que até então eu achava que eu não tinha vocação alguma, aquilo era angustiante. Aí foi um papo que eu precisei de muitos anos de terapia para poder me entender o que acontecia. E nesse meio do caminho, eu fiz o curso normal no meu ensino médio, fiz o pedagógico. Depois eu fiz uma graduação, porque como eu venho de família pobre, eu não tinha condições de pagar um curso pré-vestibular bom naquela época, né, que tinha os vestibulares, a UERJ e tal. Então, eu tive que pagar a minha faculdade. Para pagar a faculdade, eu precisei de uma bolsa, que só podia ser na área pedagógica mesmo, então fui fazer ciências biológicas. Depois disso, fiz a biologia marinha. Achava até então que eu queria trabalhar com pesquisa, mas, como eu disse, eu era muito confusa. Achava que queria uma coisa, depois não é isso, não é para mim. Mas aí coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com pesquisa. Nesse meio tempo, eu passei muito cedo no concurso para educação em São Gonçalo, e depois eu passei no estado também para um concurso para dar aula de ciências e biologia. E eu fui trabalhando e querendo trabalhar com pesquisa e dando aula, querendo trabalhar com pesquisa e dando aula. Só que eu não gostava de dar aula. Era muito conflitante, porque eu comecei a adoecer na sala de aula, porque a sala de aula não é para qualquer um. Não é fácil. Não. E ainda mais quando você trabalha com crianças. Para mim, 6º ano, são crianças ainda. E pré-adolescentes, adolescentes, não é fácil. E aquilo foi me fazendo mal, e eu querendo trabalhar com pesquisa, consegui realizar um sonho, que era fazer um mestrado na UF. Desde que eu fiz a minha graduação na Universo, Ciências Biológicas, eu coloquei na cabeça, um dia eu ainda vou estudar na UF. E aí fiz isso aqui, né, trabalhando, dava aula manhã, tarde, fazia curso de inglês durante o sábado, estudava final de semana, consegui passar no processo seletivo para fazer o mestrado na UF. Eu pensei assim, não, agora eu me encontrei. Agora é aqui que eu vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado, vou passar no concurso, vou dar aula. Tá bom. Para passar no mestrado não foi fácil, para sair foi mais difícil ainda. Foi muito difícil. E aí eu cheguei à conclusão de que não era aquilo. Não era aquilo que eu tinha na cabeça. Não, o doutorado não era para mim naquele momento. E eu ainda dando aula, fiz o mestrado dando aula. E aquela coisa conflitante, não quero dar aula. Nesse meio tempo, hoje, eu completei 17 anos dando aula. Nesses 17 anos, eu já fui xingada, já fui humilhada, um aluno já me agrediu, já foi agredida verbalmente. Então, assim, passei por muita coisa, eu queria me livrar da sala de aula. E aí eu buscava, assim, o que eu vou fazer? Então, fiz diversas pós-graduações. Não sei por que algumas dentro da área da educação, até agora eu não entendo. Mas acontece. E aí, eu fiquei sabendo da perícia. A minha irmã, que é advogada,
ela comentou comigo a respeito de ser perito, porque eu queria ser perita criminal. Comecei a estudar, só que aí depois eu cheguei à conclusão também que não era muito para mim. Eu queria meio que me encaixar para ainda estar perdida na situação da minha carreira e tal. Aí ela falou a respeito da perícia judicial. E aí comecei a estudar sobre, ver algumas palestras, ler um pouco mais, e veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer um curso na área, que foi grafoscopia, eu gostei. E fiz mais um curso para ver se realmente era aquilo mesmo. Gostei também. E comecei a fazer uma pós-graduação em documentoscopia avançada. Fiz a pós-graduação de 1 ano e meio e me apaixonei pela área. Né? Só voltando um pouquinho antes dessa área, a escola que eu dou aula no estado, ela virou escola integral. E aí ela implementou o curso técnico em empreendedorismo. E aí que a minha vida começou a mudar foi a partir de 2019. Porque, então, desde lá, eu fiz uma outra pós-graduação, de muitas, mas dentro da área de empreendedorismo, e comecei a trabalhar especificamente com a matéria de empreendedorismo no curso de empreendedorismo. Então, hoje em dia, eu dou aula para esses alunos adolescentes, formando eles, e eu gosto de sempre deixar claro que você não precisa abrir um empreendimento para você ser empreendedor. Você empreender na sua carreira é tão importante quanto. Você precisa de ferramentas para poder fazer isso. E aí, nesse meio do caminho, enquanto ainda professora, não desisti da carreira, eu estava prestes a desistir, eu passei a gostar de algo que eu odiava, porque é forte, mas sim, depois de tanto você ser agredida, e eu não falo verbalmente nem fisicamente, você começa, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu não saio disso? Era um relacionamento, digamos, abusivo ali, tóxico. Mas depois eu comecei isso daqui eu gosto. Achei o meu nicho ali na sala de aula, adolescentes do ensino médio, para um curso específico, não me vejo mais dando aula para a educação, o ensino médio regular, digamos assim. E aí eu comecei a estudar para a perícia. Hoje em dia eu tenho o meu escritório de perícia, eu presto serviços como perita judicial no estado do Rio de Janeiro e como assistente técnica para o Brasil inteiro. E, além disso, hoje eu também sou mentora de peritos iniciantes que estão iniciando na área e também professora dessas disciplinas. E posso dizer que, para quem era muito perdida, mas muito, quantas vezes no divã da minha analista eu falava, eu não aguento mais, não sei o que eu vou fazer da vida, o que eu faço da minha vida. Fiz lista, fiz teste vocacional e de tudo. Hoje eu posso falar que já me encontrei, que eu sou realizada e que realmente eu gosto do que eu faço. E é isso. Nossa, muito bacana. Estava aqui ouvindo a história de vocês e me conecto também, tanto com a parte da maternidade, quanto com a parte também do servir, né? A gente se encontrar aí no meio do caminho para conseguir servir aos outros. E me conectei com você também na parte de começar sem saber o que tá fazendo, não sei o que eu quero. Eu sou Tawane, comecei sem me apresentar, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Tawane Souza. Eu sou graduada em Direito, algo que não tem nada a ver com a minha profissão hoje. E justamente eu comecei no Direito por não saber exatamente o que eu queria, mas por ter vindo de uma família pobre e para realizar o sonho dos meus pais. Então fiz a faculdade de Direito, logo em seguida, depois de terminar, eu não conseguia me encaixar no mundo jurídico. E logo depois eu engravidei da minha filha, a Melissa, e decidi que eu ia ser mãe em tempo integral. Só que eu não sabia que aquilo ia me provocar uma grande ferida. É até espantoso falar dessa forma, porque a gente encontra muitas pessoas que pintam a maternidade como algo... Ser mãe em tempo integral é tranquilo. E não é, né? Não é mesmo. Estranho. E surgiu uma oportunidade de trabalho em outra cidade. E eu vim para essa cidade para poder acompanhar o meu esposo, grávida da minha filha, da Melissa. Ganhei ela numa cidade onde eu não tinha rede de apoio. E ali eu decidi que eu seria mãe em tempo integral. Só que foi passando o tempo. No início, todo mundo compreende que você tem que ficar ali, mas ao mesmo tempo tem um time que te julga. Ah, a criança já tá crescendo. E aí, foram 5 anos de faculdade para nada, e essa cobrança vinha muito por parte dos meus pais, né? Porque era o sonho deles, enfim.
E aquilo começou a me causar uma ferida muito grande. Eu comecei, quando a minha filha foi para a escola com 2 aninhos, eu comecei a me sentir meio que incompetente, inútil, não tô fazendo nada aqui. Fico só em casa, porque é isso que a gente escuta. Mas você fica só em casa? E aquilo começou a me causar vários questionamentos. Tentei voltar para o mundo jurídico. Quando eu tento, 1 mês depois, eu engravido da minha 2ª filha. Descubro que eu tô grávida de 26 semanas. Olha o choque. Pausei novamente, aquilo me causou uma dor novamente. E ali eu descontei toda essa dor na compulsão. Compulsão por compras e compulsão alimentar. Cheguei a pesar 120 quilos, ficava prostrada em casa, não conversava com outras pessoas, tinha muita dificuldade. Hoje vocês estão me vendo aqui falando, mas era muito difícil conversar. E eu sempre fui comunicativa. Só que eu me fechei naquele momento. Eu achava que eu não deveria estar sentada em lugares, em mesas, pelo fato de não ter um trabalho, pelo fato de ficar em casa. E ali eu precisei me ressignificar quando eu me vi no hospital com a pressão alta, pedindo para não morrer, né? Porque eu tinha 2 filhas. E aí eu comecei um processo de emagrecimento. Dentro desse processo de emagrecimento, eu consegui eliminar 32 quilos da primeira vez, só focada na alimentação. Depois eu tive reganho novamente. E aí eu consegui perceber que não era só sobre alimentação, era sobre emocional. E aí é que a psicologia toma lugar na minha vida, né? E eu comecei de novo no meu processo de emagrecimento, mas agora ressignificando quem eu era. Porque ali, entrando num processo terapêutico de acompanhamento com outros profissionais, eu pude perceber que o que me levou até ali eram questões emocionais e distorção de imagem. E eu, como sempre, muito curiosa, comecei a pesquisar muito sobre aquilo. Comecei a evoluir no meu processo de emagrecimento, a falar mais sobre isso na internet. E outras pessoas começaram a chegar dizendo sentir as mesmas coisas, os mesmos pensamentos. E ali a gente criou uma rede de apoio. Para vocês terem uma ideia, esse é um assunto, distorção de imagem é um assunto pouco falado. Em 2016, tem uma pesquisa da revista Veja que mostra que 2% da população mundial sofre com distorção de imagem, sendo 4 milhões de pessoas no Brasil. Detalhe, essa pesquisa da revista Veja é do ano de 2016. A chegada da internet nem era tão fluente. Porque a gente sabe que a chegada da internet veio com padronização de corpos, estrutura de beleza, de vida e etc, etc, etc. Você que lida com financeiro deve ter pego alguém por aí que já se endividou para poder Muita gente. sustentar algum padrão imposto pela rede social. Essa pesquisa é de 2016. Então vocês imaginem quanto essa margem já não aumentou, já não evoluiu. E vendo essa necessidade, essa carência de quanto esse assunto necessitava ser abordado, há 8 anos atrás surge o TGS Assessoria, que era uma assessoria que eu desenvolvi com outros profissionais da área da saúde para auxiliar mulheres que passavam por problemas emocionais, como ansiedade, depressão, por conta do sobrepeso e da obesidade. E aí o projeto foi crescendo, tomando uma dimensão ainda maior. Fomos atendendo mulheres de fora do Brasil e acolhendo essas mulheres. Hoje, o projeto não é mais TGS Assessoria, é Eleve Saúde e Desenvolvimento. Nós ressignificamos a nossa marca recentemente. Temos uma clínica na cidade de Itaboraí para atender essas mulheres, acolher essas mulheres. Movimentos também presenciais online para atender essas mulheres. E agora, no dia 10, eu lanço meu primeiro livro, que se chama O Peso que Ninguém Vê. Ele fala sobre distorção de imagem, falta de autoestima elevada, a cobrança por um corpo padronizado, o emagrecimento sendo visto como padrão e não como saúde. O livro aborda todo esse contexto. E trabalhar com isso foi muito transformador para mim também. Porque eu precisei passar por esse peso que ninguém via, porque era uma época que isso não era muito falado. Eu cheguei a quebrar minha família com compulsão por compras. E depois descontei na compulsão alimentar também. E eu demorei para entender isso. Então hoje, ter uma clareza nessa comunicação faz toda a diferença. Eu costumo dizer que eu não empreendo nessa área. É algo que eu faço com o meu coração, de fato. Mas eu também sou empreendedora nata
E eu só descobri isso no auge dos meus 30 anos. E aí é a área de desenvolvimento. A minha empresa, ela é saúde e desenvolvimento. A área de BIs, tecnologia da informação, gestão inteligente para outras empresas, enfim. E eu me descobri assim, né? Eu digo que o empreendedorismo, ele me escolheu. Porque o meu avô era comerciante, o meu pai motorista de ônibus, a minha mãe empregada doméstica. E eles vendiam roupas, iam pro Brás, e eu pequenininha com eles, sem entender muita coisa. Ia pro Brás com eles também e ajudava o meu pai a tirar botões de camisa para vender na empresa, enfim. E eu via aquilo, mas eu não entendia que aquilo era empreender. Na minha cabeça, aquilo era um extra para os meus pais, né, suprirem as nossas necessidades. Só depois eu fui entender que o meu pai, mesmo com pouco estudo, ele fazia mágica, né? Depois que a gente tem filho, que tem boletos, que a gente entende. E aí eu fui entender que a raiz do empreendedorismo, ela já vinha ali passando de geração para geração na minha família. Só que não era empreender estrategicamente, era empreender por necessidade. Então, eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele me escolheu, era algo que já estava ali enraizado na minha vida desde outras gerações. E hoje eu sou empreendedora nata. Tento conciliar ali o CPF com o CNPJ. E é isso que eu queria perguntar para vocês. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é: quem é que foi escolhida pelo empreendedorismo ou escolheu o empreendedorismo? Qual de vocês? Quem escolheu e quem foi escolhida? Eu nunca pensei em ser empreendedora. Não, para mim era aquele negócio. Ser funcionária pública, saber exatamente o que eu vou ganhar no mês que vem, poder fazer a dívida que eu quisesse, porque eu ia receber aquilo tava... Aquele comodismo ali era muito bom ser empreendedora. Não, mas aí olha que me escolheu. Foi, Na né? Foi marra, escolhida, sim. né? Foi escolhida. Eu venho de uma família também que fui criada, né? Aquela coisa de ou concurso, né? Ou um CLT muito estável, carreira dentro de uma empresa. Como se hoje alguém ficasse muitos anos na empresa, como era antigamente, né? A pessoa começava numa empresa, se aposentava naquela empresa. Hoje a rotatividade é muito grande, né? E eu acho que eu tô no seu time. Assim, eu não escolhi, quer dizer, não, eu acho que eu não fui escolhida, ou eu não escolhi, eu não sei. Aconteceu porque quando você se apaixona por uma coisa e você compra essa ideia e ninguém do seu lado compra, você tem que bancar aquilo. Verdade. Entendeu? E aí você vai e empreende, porque só assim você vai poder realizar isso. Então, acho que foi um pouco assim, foi sonho, amor, desejo. Você falou, né, essa coisa do coração, de você ter paixão. Eu acho que empreender é isso, né? É você botar paixão no que você faz ali, porque só assim também, né? Porque não é fácil empreender no país, não. Não. Então, É assim, mágica. tem que ter muito amor para poder compensar a dor também, porque tem essa coisa, né? Mas eu acho que é muito gratificante quando você tá ali construindo um sonho seu, você vendo a coisa, né? E é o que você fala, às vezes a gente se compara com alguém que já conquistou, já tá lá em cima e você ainda tá aqui, e aí você tem que parar um pouquinho de olhar pro lado e ver a sua construção, né? Você falou uma coisa muito bonita que me emocionou, que foi assim, olhar para trás e ver o que eu já conquistei lá atrás. E toda vez que eu encontro uma pedra no caminho, uma coisa que eu falo assim, não vou conseguir resolver, eu falei, não, calma aí. Eu tive filho sozinha e consegui lutar, eu consegui vencer isso aqui, eu consegui resolver aquilo lá, eu consegui sair, largar o CLT, calma, eu vou conseguir também, né? É que às vezes a gente para na pedra, mas a gente esquece todo o percurso, aquela montanha toda que a gente já escalou ali. Falei, calma aí, olha para trás um pouquinho para você poder ver, tomar mais fôlego e ir, né? Eu acho que é isso. Nossa, isso é muito verdade. E a gente vem de uma época, né, que quase ninguém acreditava no ato de abandonar a CLT para poder empreender. Todo mundo já olhava meio assim, né? E você, foi escolhida? Não, eu escolhi. Porque, na verdade, eu entendi muito cedo que o formato do CLT, ele não comportava o que eu queria para mim. Embora eu ainda não soubesse qual era a minha área, né, de atuação, o que eu iria fazer. Mas eu entendi que o CLT, ele não cabia, porque assim, eu sempre tive um espírito um pouco livre.
né? E o CLT, ele tem aquele formato engessado que você tem um horário para cumprir, você tem um teto onde você vai ganhar aquele valor específico, e para mim aquilo não funcionava, porque eu sabia que eu queria mais e se eu empreendesse, eu ia chegar em outros patamares. E aí foi assim que aconteceu a decisão de realmente empreender. Na verdade, a minha área de atuação, ela aconteceu por acaso, né? E nessa parte eu posso dizer sim que a estética, a saúde, ela me escolheu, mas não a questão do empreender, né? Eu escolhi empreender e graças a Deus por isso, porque é uma coisa que, apesar de você ter falado das dores, né? Porque as pessoas elas tendem muito a romantizar, né? O empreendedorismo. Eles tem essa tendência hoje em dia nas redes sociais, né? Essa coisa da comparação, de você achar que, como você estava falando, né, que a grama do vizinho é mais verde, mas na verdade a gente tem que respeitar a nossa história e a gente tem que ver que realmente, né, olhar para frente e revisitar um pouquinho o passado, porque isso nos impulsiona. Porque a gente tem o péssimo hábito de olhar para o vizinho achando que ele vai nos impulsionar, mas na verdade não. Na verdade, a mola que vai nos motivar é o nosso passado, é a gente olhar de onde a gente veio, aonde a gente está e olhar para onde que a gente quer chegar. Então Nossa, é muito isso. bom, muito bom. Exatamente. O empreendedorismo, ele me escolheu. Bem próximo de como eu contei aqui, e uma fala que eu me identifiquei muito é porque, assim, a sociedade, ela é cruel. Eu consideraria essa palavra, pelo menos para mim, sabe? No meu dia a dia. Porque, assim, uma fala que você disse foi muito importante, me fez refletir, porque a sociedade, ela julga a todo momento. Então, se você escolhe ser mãe em tempo integral, você é julgada porque você escolheu ser mãe em tempo integral. Aí, se você escolhe ser uma mãe que vai trabalhar, você escolheu ser mãe, você está sendo uma mãe ruim porque você deixou seu filho na creche, Abandonou. ou enfim, abandonou o filho. Então, a todo momento, seja a atitude que você tome, se for uma atitude que para você é a melhor ou não, alguém vai te julgar, alguém vai te apontar, sempre vai ter alguém para falar. E esses alguém que não construíram nada, que não fazem nada, que muitas das vezes eles estão até querendo viver aquela realidade que você teve a coragem de arriscar e não vive, e aí por isso eles vão criar narrativas sobre sua vida sem ao menos saber o que você vive, sem ao menos saber o que se passa na sua cabeça. Porque rede social, principalmente, é 1%, por exemplo, a minha é 1% da minha vida. Então, assim, ninguém posta no Instagram ou em qualquer lugar a parte, né, dos problemas. A parte difícil. Alguém já viu um Instagram assim, oi, gente, hoje eu tô passando, o pneu do carro furou, meu carro foi roubado, perdi meu celular, não sei o que. Ninguém posta nada disso. Tem um boleto para pagar. Tem um boleto pra pagar. Tô aqui há 10 horas, trabalhei assim parado, você Briguei com o marido. Ninguém posta, tô com cheque especial aqui e tal, o SPC tá me ligando, ninguém posta isso. Então, a sociedade, de fato, ela é muito cruel. E aí, sobre o empreendedorismo, respondendo a sua pergunta, como eu falei, né? Eu fui mãe nova, não tive suporte, e isso me motivou sempre. Até hoje eu ainda não alcancei muita coisa, né? Mas meu filho tem 15 anos, mas assim, a todo momento na minha cabeça sempre foi ele minha maior motivação e sempre foi dar o melhor para ele. Sim. Tudo aquilo que eu não tive, eu quis dar pro meu filho, dentro, lógico, da nossa realidade, né? Com o pé no chão, eu crio meu filho assim, trazendo para ele os valores, os princípios, né? O quanto é importante a gente valorizar o nosso trabalho, não romantizar um trabalho exaustivo, mas valorizar aquilo que a gente faz. Então, nunca criei um adolescente mimado, né? Eu e o pai dele, a gente cria ele dentro de princípios, mas isso é a minha motivação. Então, quando eu vi que através dos meus estudos, como eu pontuei, né? Eu estudei e nunca mais parei, estou estudando até hoje, assim. A minha avó, ela até comenta assim, nossa, ele nunca sai dessa faculdade, porque eu saí inventando, né? Pra ela eu tô na mesma faculdade ainda. Então, é bem... E aí eu fui ver que o fruto dos meus estudos, poderia me trazer retorno financeiro, além daquilo que eu ficar presa dentro de um escritório ali, sendo aquela questão engessada e construir uma carreira, porque eu comecei a ver que as pessoas começaram a me procurar pelo que eu podia proporcionar na parte do meu trabalho. Então, eu acabei entendendo que eu poderia vender a minha imagem e o meu trabalho. Assim, eu já era quase uma vendedora e não sabia. Porque eu sempre fui de falar um pouco do trabalho em alguma roda de conversa, em alguma oportunidade que eu tivesse, mas eu não entendi que aquela minha fala era uma venda do meu trabalho. Eu não tinha linkado uma coisa a outra. Até que eu comecei a entender isso, e aí eu vi a oportunidade de começar a empreender diretamente nessa área,
mas basicamente o empreendedorismo ele me escolhe ainda. Eu acho que eu ainda estou construindo muito, como eu falei, acho que tem bastante coisa ainda para construir. Vai acontecendo, né? A gente tem sonhos e às vezes eu via pessoas, às vezes, no YouTube, na internet, que falavam, nossa, nunca vou ser igual aquela pessoa. E hoje eu tenho contato próximo com essas pessoas que eu admiro. Então, isso, assim, é uma construção, é uma realização de sonhos, como eu falei, é nunca desistir. E eu acho que o empreendedorismo, ele acaba me proporcionando conseguir mais, né? Alcançar cada vez mais isso. E aí, assim, é uma escada, como eu falei. Eu trago muito para minha realidade como uma escada, cada vez um degrau. Porque ninguém sabe a nossa história, assim, de vida, do que a gente já passou. Eu sou uma pessoa muito calada na vida pessoal, assim, não sou de externar situações que eu tenha passado, ou não me vitimizo, não me ancoro em situações, mas as pessoas às vezes não sabem do que a gente passou para poder alcançar certas coisas, do que a gente abriu mão. Então, valorizar mesmo cada passo, como você falou, lembrar da nossa história com orgulho mesmo, né? Tendo a humildade sempre, que eu considero um pilar super importante, é um valor inegociável para mim, mas ter orgulho também ao mesmo tempo, porque é uma construção de princípios de vida também, além da questão do empreendedorismo, acho que vai um pouco, como você pontuou também, a sua entrega enquanto professora, às vezes, não sei se foi você ou se foi você, mas falou assim, financeiramente às vezes não compensa, mas é você saber que você está participando do sonho de alguém, Sim. isso é mais valioso do que a questão financeira, às vezes, que é o que acontece comigo também, muitas das vezes. A aula é muito barato, assim, vamos se dizer assim, mas saber que você participou da jornada de alguém, isso vai trazer, assim, um significado enorme para sua Trabalho vida. com propósito, né? Faz Exatamente. toda a Isso diferença. a gente se conectou nisso, né? Que é bem comum. Isso Até aqui em todas. porque, assim, quando a gente para pensar lá atrás, né, nas nossas histórias aqui, com certeza que teve alguém que foi um ponto de partida, né, nos estendeu a mão, nos deu um conselho, nos deu uma direção, mesmo que às vezes até sem perceber. Sim. Então, quando a gente olha para isso, a gente valoriza, né, na nossa história, o quanto isso realmente nos impulsionou. Então, eu acho que isso traz para a gente a importância de fazer isso pelo outro, né, pelos outros na sala de aula. É exatamente o que ela disse sobre trabalhar com propósito, né? Trazer o propósito para aquilo que a gente se propõe a fazer. Isso é muito importante. Mas eu tenho uma segunda pergunta também. Tô cheia de perguntas. Eu ia começando a falar aqui sobre conseguir conciliar, né? Equilibrar o CPF com o CNPJ. Isso é muito desafiador. Às vezes eu paro e fico pensando, gente, será que só eu que não consigo conciliar? Porque a gente precisa cuidar do CPF da mesma forma que a gente se dedica pro CNPJ, né? Em qual momento, assim, que foi mais desafiador para vocês escolher dedicar mais tempo para a família, para vocês, pro autocuidado e pausar um pouquinho ali o lado profissional? Olha, é desafiador, né? Tô vendo muitas mães aqui e mãe tem uma coisa que não pode, uma culpa passando que já quer pegar pra você, né? Tá passando uma culpa aqui que a mãe vai pegar, aqui é minha, né? E a gente se culpa muito porque a gente tem que dar conta de tudo. E às vezes os filhos não entendem também que, né, que parece, mãe, você só olha o trabalho, mas calma, que é o trabalho que tá pagando alimento, que tá pagando a luz, que tá pagando. Então, eu acho que a gente vive equilibrando pratinhos, né? Então, tem horas que eu me dedico mais ao trabalho, porque eu preciso ali, aquilo me suga muito, mas. E eu tinha muita dificuldade de entender o meu momento, assim, agora eu tenho que ir uma consulta médica. Eu via, né, meu chefe indo pro médico, todo mundo, e eu não. Eu falei, parecia errado eu tirar uma hora do meu dia para ir numa consulta, né, ou para dar uma atenção ao meu filho, para pegar. Eu ficava achando que eu tinha que estar ali aquele tempo todo. E eu acho que o empreender me trouxe um pouco dessa flexibilidade, né? A gente trabalha muito, no trabalho não se iluda, a gente trabalha muito, mas a gente consegue flexibilizar um pouco os horários, né? Porque como é que eu posso trabalhar de noite, se eu quiser, eu posso trabalhar mais cedo, eu trabalho final de semana. Então, mas eu tinha muita dificuldade de ter esse equilíbrio, sabe? E aí, na pandemia, veio essa questão da depressão dos jovens. A minha filha estava com 15 anos, né? E é uma doença silenciosa, ela é uma pessoa muito, assim, tranquila, com nota, tava sempre tudo bem. Mãe, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Eu fico meio assim, se eu trazia esse tema para cá ou não, mas eu acho importante que a gente não fale, tem que ser falado, né? Porque a depressão tá aí, e ela não sinaliza, ela simplesmente vem. E eu precisei eu me culpei muito porque eu não vi quando veio.
E graças a Deus que vimos em tempo, e meu ex-marido chegou junto também, super presente, todo mundo, e para trabalhar com isso. Mas foi quando eu percebi que eu falei, nenhum CNPJ vale um CPF. Nisso que eu tive que botar, entendeu? Porque eu vivia equilibrando e botava o CNPJ à frente, porque era quem ele que pagava as contas dele. E aí eu falei, não, nenhum CNPJ vale um CPF. E essa frase eu trago para todo mundo, meus clientes, falei assim, calma aí, dá uma pausa. Por isso que eu falo, o autocuidado é importantíssimo, né? Você poder não perder momentos preciosos dos seus filhos, não perder. Então, minha filha hoje está ótima, graças a Deus, já está com 19 anos na faculdade, super feliz, um namorado maravilhoso. Mas precisou do meu apoio ali e eu precisei saber dizer não pro trabalho, pro CNPJ e focar no meu CPFzinho ali que estava do meu lado, né? E eu não me arrependo e sempre que eu tiver que escolher, eu vou sempre escolher o CPF em prol do... Assim, claro, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que ter... Mas eu acho que a gente não pode esquecer das vidas que a gente lida e da nossa própria vida também, porque poderia ter sido, né, um problema meu de saúde. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente está sempre uma hora, se dedica muito a uma coisa. Teve uma época que eu estava com filho pequeno, faculdade, trabalhando, e eu não tinha tempo para nada. Eu tive até uma meningite, fiquei internada no hospital, porque eu não tinha tempo de dormir quase, estudando para a prova. Eu dormia 2, 3 horas por noite, não tinha tempo de comer, comia na rua aquela coisa correndo, porque eu aproveitava a hora do almoço para estudar para a faculdade, aí chegava em casa, tinha que ver filho, roupa, não sei o quê. E aí eu caí doente. Então, mais uma vez, CPF, vamos focar, porque o sistema imunológico baixa. Então, assim, a gente está sempre equilibrando, mas é muito importante a gente lembrar, não esperar acontecer, né? Eu sei que é difícil para todo mundo, acho que não é só para mim, não. Mas, volto a dizer, nenhum CNPJ vale um CPF. Então, a gente tem que, na hora do equilíbrio, pesa um pouquinho mais sempre para o CPF. Meninas, nosso bate-papo tá ótimo, mas nós estamos chegando ao fim. E para que a gente continue conectadas aqui, cada uma deixa aqui o @ do Instagram, para que o pessoal também que está nos assistindo possam nos seguir e continuar conectados conosco também. Começa por aqui, a gente faz a volta. Tá bom, então o meu Instagram, o @ é Perla Baptista Perícias. O meu @ é Espásio, Clínica Espásio Fabiana Costa. O meu é Eleve Desenvolvimento e Eleve Emagrecimento. Tenho esses 2 Instagrams. Meu Instagram é garcia.jaque com 2 Cs. O meu é @babi.finance. Muito bom. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Gostaria de agradecer ao Pedro também e toda a equipe da Leste, né? Sempre ótimo estar sentado à mesa com mulheres tão maravilhosas, com histórias de tanto propósito. E é isso. Um grande abraço para vocês e também o pessoal que vai nos assistir, né? Não deixar de seguir o Instagram de vocês para que a gente possa se manter conectada. Até breve. Foi ótimo estar aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi ótimo conhecer histórias tão maravilhosas e vocês são incríveis.